aquela camisa bonita que você tava ontem, vou te dar uma notícia boa, ó. Aquele símbolo que é perto seu foi eliminado ontem pela Transamérica. Foi eliminado e o André Balada perdeu o gol. Perdeu o pênalti. Eles perderam nos pênaltis. Mentira! André Balada é meu parceiro, é um dos poucos que estão lá que é meu parceiro. Então ele perdeu o pênalti e tirou lá o GE. Agora em relação, Tico... E nosso time foi eliminado. E nós perdemos de 1-0. 1-0 pra Band, gol do Edu Dracena. Gol do Dracena. Porra, vocês foram eliminados, Bruninho? Perdemos de 1-0, um gol do Edu Dracena de falta. 1-0. Tomamos um gol no início. Não dá também, né, porra? Botar jogador profissional pra jogar. Isso é uma palhaçada. Foi bom. 1-0, pressionamos bastante, mas a bola não entrou. E ontem eu tava vendo um corte seu. Aquilo que você faz assim, ó. Que você falou do craque Neto. Que ele falou que o Flamengo nunca foi prejudicado. E você pegou o corte lá, que ele fala. E ele ainda falou comigo, tá? Ainda falou comigo. Deixa eu te falar, ele tá... A CESP tá sob suspeita, viu? Que o time dele, tô dizendo que é o mais forte, jogadores contratados, que nunca trabalhou em lugar nenhum, trabalho em rádio nenhum, mano. Manipulação. E ele joga, Vamp? Não, ele banca. O STJD tá de olho nele. Vamos falar da seleção brasileira, gente. Que loucura! A gente não consegue se animar com a seleção brasileira. Quando parece, né, que eu vou começar a ficar animado. Ó, o Brasil ganhou do Senegal. Estevão tá voando. Veio uma bosta de uma atuação. Veio um empate que só veio por causa de um pênalti bem mambembe, na minha opinião, que eu não marcaria o pênalti no Matheus Cunha, tá? Foi uma agarra-agarra dos dois ali, onde foi marcado o pênalti que originou o gol do Estevão. E acredite se quiser, o Brasil, para empatar com a Tunísia, precisou de um pênalti inventado, porque o pênalti que foi pênalti não foi convertido. E outra, gente, o Estevão queria cobrar o pênalti. O Estevão, hoje... mas ele tem 18 anos, filhado. Foda-se que ele tem 18 anos. Hoje, ele é o principal jogador da seleção brasileira. Não é ele que tá chamando a responsabilidade. Não é ele que pegou a bola pra bater. Tava cheio de medalhão lá. E ele pegou a bola quando o Brasil tava perdendo pra bater o pênalti. Não é ele que é o único que tá fazendo jogadas individuais na seleção brasileira nos últimos jogos. Porra, o cara era um dos únicos bem no jogo. Que estavam bem no jogo. Tinha feito um gol de pênalti com uma bela cobrança. E ele disse, depois do jogo, que ele queria bater o segundo pênalti. Só que veio a ordem, foi até o Marquinhos que veio ali falar, né, que veio a ordem do banco, pro Paquetá bater. Paquetá tinha acabado de entrar no jogo. O Estevão era o principal jogador do Brasil no jogo e já tinha feito um gol de pênalti. Por quê? Trocar o cobrador... Também não entendi, também achei errado. Eu achei tudo errado na seleção brasileira. E outra, ô Mauro César Pereira, quando eu acho que eu posso começar a acreditar um pouquinho, a gostar. Ontem eu falei, porra, vou ver o jogo. Já vi o jogo, né? Tinha que ver no YouTube, que eu tava na rua, uma transmissão horrorosa, um bando de comentário querendo fazer piadinha de um bando de gente que não tem nada a ver com futebol, que é melhor fazer Big Brother Brasil, fazer entretenimento, fazer Faustão, Caldeirão do Hulk, o que quer que seja. A transmissão já foi uma bosta. Aí eu tenho que ver o jogo, achando que eu vou gostar do Brasil, e jogo ruim de novo, Mauro César Pereira. Eu acho que você está muito ansioso. Calma. Até a Copa do Mundo falta muito tempo. Nossa, esse seu lado Pacheco aí está muito aflorado. Calma, é só um amistoso. A Tunísia, bom teste, né? Uma equipe que não tomou nenhum gol, né? Nas eliminatórias, se defende bem. Só tomou gol de pênalti de VAR, né? Foi um pênalti marcado com VAR, pela mão lá do jogador do time africano, mão na bola. Enfim, um jogo, um bom teste de experiência. Acho que o técnico vai tirar ali algumas conclusões, algumas lições e pode ir aprimorando o time pouco a pouco. Esses jogos só servem para isso. E é bom quando é testado, quando a vitória não é fácil, quando não consegue vencer, tem um aspecto positivo para esses jogos, que é justamente poder tirar conclusões e ir aprimorando o time, corrigir erros de posicionamento,
Não é para cortar o jogador que errou, porque cometeu um erro, mas entender, orientar, explicar o que quer que faça. Esses jogos são para isso. Acho que esse jogo, o que vale mais para mim é isso. E lá na frente ver se ele vai conseguir fazer os ajustes necessários, vai ter um período de testes, de treinamentos antes da Copa do Mundo, um pouco maior, para poder trabalhar com jogadores. Então, eu acho que está dentro da normalidade. Nada demais. Bruno Prado. Foi um jogo que o Brasil não conseguiu pressionar o seu adversário por muito tempo. A Tunísia marcando muito bem. A Tunísia começou até nos primeiros minutos, marcou mais à frente, depois marcou mais no campo de defesa. Foi um teste interessante porque depende muito do jogo. E o Brasil vai ter muito jogo dessa maneira, com o adversário fechando muito espaço. Contra a Coreia do Sul e contra Senegal, que jogou mais ou menos o time que jogou ontem, foi um time muito parecido, são dois adversários que dão espaço, que tentam atacar, que tentam jogar, que dão mais espaço que a Tunísia. O Brasil foi muito bem, com espaço para jogar, para acelerar. Os jogadores de frente do Brasil são todos jogadores que gostam de correr com a bola, de acelerar. Não tem muita pausa nesse time, é um time de muita correria. E quando tem espaço e eles recebem boa condição, no mano a mano, eles são muito bons jogadores. E aí o Brasil venceu bem. Ontem pegou um adversário que não deu nenhum espaço para o Brasil. Tunísia se fechando bem, conseguiu isolar os 4 atacantes do resto do time e o Brasil sofreu ali para arrumar alguma coisa. Foi bom um teste até para o Ancelotti observar opções para jogos como esse. Todo jogo que vai dar para colocar os 4 lá na frente, vai precisar de alguém mais no meio, às vezes vai precisar de um cara grande na área para furar uma defesa. Não está conseguindo entrar na defesa dos caras, vou ter que ter um cara grande na área. E aí quem seria esse cara? Não é fácil, não tem tanta opção assim. Que o Matheus Cunha, ele não é exatamente um 9. O Matheus Cunha, e na seleção ele nem está jogando de 9, ele joga mais atrás, ele movimenta, ele troca de posição com o Vinícius. E ontem não rolou essa movimentação Cunha, Vinícius, Rodrigo, que em outros jogos aconteceu naturalmente. Então foi um teste bom. O único jeito de entrar era na jogada individual, e aí o Estevão chamou muito para ele. O Estevão fez uma ótima partida. O garoto está à vontade, está jogando muito. Ele tem sido o melhor jogador do Brasil aí nessa era Ancelotti. O Estevão com confiança, com personalidade, ganhando as jogadas individuais. Foi o destaque positivo do time. E algumas coisas ali, acho que o Ancelotti ele sai dessa data FIFA com mais convicção de que nas laterais ele vai ter jogadores mais defensivos. O Wesley jogou ontem o primeiro tempo, foi muito mal, saiu no intervalo, entrou até o Danilo no lugar dele, de lateral. No primeiro jogo jogou o Militão, ontem o Militão foi para a zaga porque o Gabriel Magalhães machucou. Eu acho que ele sai dessa data FIFA com convicção que ele vai ter um lateral direito mais marcador, provavelmente o Militão. Eu até acho que dos dois lados ele vai usar laterais mais marcadores, até porque ele tem bastante gente no ataque. Então foi um teste que o Brasil sofreu ali para passar por uma defesa fechada. E o Ancelotti aos poucos vai observando opções que ele tem que usar. Então acho que ontem reforça os laterais defensivos e talvez testar alguém mais de área, porque vai ter jogo que não vai entrar, vai ter que entrar às vezes pelo alto. Gente, eu até entendo e eu falo aqui, tá? Eu sempre falei, eu não tenho palhaçada, não tenho essa vaidade. Vocês entendem muito mais de futebol que eu, assistem muito mais jogo que eu. Agora, a gente tá falando, um baita teste, um jogo difícil. Porra, mas é a Tunísia, gente. É a Tunísia. A melhor colocação da Tunísia numa Copa do Mundo foi 14ª numa Copa do Mundo, que foi em 2018. A Tunísia nunca passou por um mata-mata de Copa do Mundo. Pô, se a gente tem dificuldade pra caramba, porque a Tunísia no primeiro tempo atropelou o Brasil. Porra, imagina contra as seleções fodonas aí. Espanha, França, que eu sempre falo, Portugal, a própria Alemanha, que tá jogando um bolão agora nas eliminatórias. Porque, porra, eu até entendo, pode ser um jogo chato, mas foi um 1-1 com um pênalti inventado, pô. Inventado. Aquele pênalti no Matheus Cunha. Aí contra o Japão, 2-0 leva 3-2. Sei lá, cara, eu tô achando muito ruim. Não sei, eu posso ser exagerado. O próprio Mauro diz, o lado Pacheco, sim, que a gente zoa, que eu brinco. Mas, porra, se a Tunísia tá jogando melhor que o Brasil, dá pra gente dizer que a seleção brasileira tá evoluindo?
Até falar uma coisa, acho que é bem interessante o que você comentou, porque é um comentário que todo mundo faz, e é verdade, assim, quando acontece um jogo assim com a Tunísia, com o Japão, fica uma coisa estranha, é um fato. Eu acho que o Brasil ele tem bons momentos e maus momentos, ele ainda oscila, mas aí é um ponto que acho que nos últimos anos mudou muito, assim, o futebol de seleções ele é meio assim. Não vou ficar voltando muito no tempo, não. Portugal, ótima seleção mesmo, muito jogador talentoso. O último jogo aí no fim de semana ganhou de 9-1 da Armênia, um jogo mais fácil. No meio de semana, no jogo que ele poderia definir com uma rodada de antecedência a vaga na Copa, eles foram lá na Irlanda e perderam para a Irlanda. Portugal perdeu para a Irlanda, agora, nessa data FIFA, no primeiro jogo deles. 2-0. 2-0. E a Irlanda saiu viva e foi lá em Budapeste, ganhou da Hungria de virada, um jogo meio épico ali da Irlanda, e foi para a repescagem. Mas Portugal perdeu lá. A Itália mesmo, aí já há muito tempo, tomou 4 da Noruega, já está na repescagem de novo. A Alemanha, ela ganhou de 6 da Eslováquia nesse último jogo e classificou, mas no primeiro jogo ela foi lá na Eslováquia e perdeu. Ela perdeu para a Eslováquia lá. Se ela perde em casa da Eslováquia... Estava na repescagem. Então, assim, o futebol de seleções, ele tem muito isso, assim, ele é mais equilibrado do que era há 20 anos. Vai ter esses altos e baixos. Na Copa do Mundo mesmo, de 22, a Tunísia ganhou da França. Camarões ganhou do Brasil. Coreia do Sul ganhou de Portugal. Marrocos eliminou Espanha e Portugal. Claro que essas seleções elas têm que se impor mais, não estou dizendo que isso aí é uma coisa positiva, mas hoje ela é mais normal do que antes. Eu acho que hoje o equilíbrio do futebol de seleções tem a ver com a globalização, com o fato de estar todo mundo globalizado. Eu fiz o jogo ontem aqui, estava vendo onde jogam os jogadores da Tunísia. Todos jogam na Europa, acho que só o goleiro jogava na Tunísia. Todo mundo joga na Europa, mesmo que em times pequenos. O cara que eu mais gostei lá era o Meia, estava jogando muito bem, eu fui ver, ele joga no Augsburg da Alemanha. O Augsburg joga a primeira divisão da Alemanha, ele joga com o Bayern de Munique, ele joga com o Borussia Dortmund, ele joga com o Bayer Leverkusen, então tá mais igual. Hoje não é uma barbada você pegar o Japão que você vai passar. Na última Copa o Japão ganhou da Espanha e da Alemanha. Então, assim, hoje o jogo está muito mais igual. O Curaçao classificou, nenhum jogador joga Curaçao, tudo é holandês. São todos holandeses. Jogam lá na segunda divisão da Holanda, ninguém joga Curaçao. Então, assim, no final, uma das grandes seleções vai ganhar. Mas eu acho que será cada vez mais comum que aconteça. Assim, como eu citei a última Copa, Japão bater na Espanha e na Alemanha, Marrocos tirar a Espanha e Portugal. Vai acontecer, acho que com cada vez mais frequência isso aí. Bruno Prado, Rodrigo... Dos últimos 9 jogos, ficou sem marcar em 8 da seleção brasileira. 8 meses sem fazer um gol pelo Real Madrid. E o Vinícius Júnior, Bruno, mais uma vez também decepcionando, chamando ainda mais atenção por um garoto de só 18 anos está chamando a responsabilidade que eles não estão, Bruno. Os dois mal no jogo. O Rodrigo tem essa situação no clube que é realmente complicada. Hoje o Rodrigo é reserva do Vinícius Júnior no Real Madrid. O Rodrigo, a maioria dos jogos no clube, ele começa no banco e quando ele entra no lugar do Vinícius. Os jogos que ele iniciou na temporada, ele começou em jogos que o Vinícius ficou no banco. O único jogo que o Rodrigo entrou que não foi no lugar do Vinícius foi contra o Atlético de Madrid, jogo que o Real Madrid perdeu e aí o Xabi Alonso tentou colocar mais atacantes para tentar ganhar o jogo. Rodrigo está num momento também difícil. Ele segue no Real Madrid, teve muita especulação sobre a saída dele no início da temporada, ele ficou, mas ele perdeu muito espaço. Então é uma situação que preocupa um pouco para ele, na seleção também. O Ancelotti gosta muito dele, confia nele, mas ele está com essa dificuldade para jogar. É um jogador muito talentoso, gosto dele, mas Rodrigo não está num grande momento. O Vinícius, no clube, ele continua bem. Claro, teve temporadas melhores, piores, mas ele continua bem. Na seleção, ele teve bons momentos, só que ele ainda não conseguiu ser constante na seleção. O Vinícius, ele não consegue ainda ter uma sequência de ótimos jogos na seleção. Isso não aconteceu, ele tem alguns momentos. Então, falta esse ciclo muito tumultuado. Claro que atrapalhou todo mundo, mas o Vinícius pode fazer mais. Na seleção, ele pode entregar mais. Até agora, ele entregou só em alguns momentos e não com uma sequência boa de jogos. É isso, né, Mauro? Tem faltado protagonismo nesses caras, né? Eu acho que eles têm que chamar mais. E o fato do Estevão estar chamando tanto pode aumentar um pouco essa cobrança de jogadores mais experientes, muitas vezes não entregarem o que se espera deles na seleção brasileira, Mauro. Será que o técnico está preocupado com isso nesse momento?
Ou ele está preocupado em evoluir pouco a pouco, montar a sua equipe para na hora da verdade o time jogar bem? Como eu falei há pouco também, é uma situação, o próprio Estevão, ele é uma novidade na seleção brasileira. Vai deixando de ser, vai despertar mais atenção, marcação mais rigorosa dos adversários. E são jogos amistosos, gente. Esses jogos não são jogos que vão definir coisa alguma. São jogos de preparação. Se fosse uma escola, seria um simulado, sabe? Não a prova que vai aprovar o aluno ou não para a faculdade, sabe? O vestibular. Eu vejo dessa maneira. Eu não dou tanta relevância a esses jogos, não. Acho que é pouco a pouco, é um trabalho, é um processo que vai se encaminhando. E aí os jogadores vão se encaixando, vão rendendo mais, vão podendo evoluir um pouco mais, vão se entendendo. Eu vejo dessa forma. Não acho que esses jogos tenham essa importância toda, não. Pelo contrário. Aliás, acho que esses jogos nem deveriam existir, né? Sinceramente. Vamp, eu entendo o Mauro, só que eu acho que esses dois estão em falta com a seleção há muito tempo. Né? Na Copa eu até achei o Vinícius Júnior bem, tá? Não foi, claro, o super decisivo, não foi uma Copa absurda do Vinícius Júnior, mas foi bem. Só que era um pouco perseguido pelo Tite, sempre era substituído, na minha opinião. Mas eu acho que tá faltando esses dois, que eles já entregaram muito no Real Madrid. Mas na seleção brasileira, parece que não emplacam, Vamp. Fizeram jogos bons, né? São dois jogadores que vão estar certos para a próxima Copa do Mundo. Né? Ontem não jogaram bem, não fez grande partida. Né? Não só eles, a seleção mesmo, né? Tanto que a gente está dando tanta moral pro Estevão aqui, né? Mas, de fato, precisa melhorar muito mesmo. Principalmente o treinador que está com eles é o treinador que trabalhou com eles aí nos últimos anos, né? Que conhece bem essas duas peças. E conhece o Endrick também. Conhece bem o Endrick. Ele opta pelo Richard, que trabalhou no Everton, e não opta pelo Endrick, que ele trabalhou no Real Madrid. Mas é o que eu falo, né, Vamp? Você jogou com o Rivaldo e Ronaldo, pô. Que eram caras grandes no clube e que eram grandes na seleção também. Tá faltando um pouco desse protagonismo pra esses caras, pô. Principalmente do Vinícius Júnior. Não tô querendo comparar o futebol deles, tá? Mas eles são protagonistas no Real Madrid, porra. Dá pra ser também na seleção mais protagonistas. Acho que dá pra melhorar mesmo. Tem tempo pra isso. Agora vão estar lá, focados aí no Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões, para o ano que vem. Em março tá bem, porque Copa do Mundo é jogo rápido. Todo mundo fala, Copa do Mundo é 40 dias, é 30 dias. Pô, nenhuma, é pra quem chega na final que dá esses dias todos, viu? Agora, Vamp, só rapidinho, você falou que o Rafinha, pra você, vai brigar pra ser titular. Quem que você tiraria desse quarteto, Rodrigo, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Estevão, pro Rafinha entrar? Ontem eu falei aqui, o Ancelotti ganha pra isso. Eu não sou treinador da seleção, mas na minha seleção o Rafinha é titular. Tá bom, mas quem que você tiraria? Você não vai falar? Fica pelo Ancelotti? Fica pelo Ancelotti. Como você é frouxo. Como você é frouxo. Vai, tô vendo um monte de herói aí, tudo morto.